vamos lá, né, gente? Então, vamos dar continuidade, né, ao nosso curso de Física 2, entrando com o segundo capítulo, né, da unidade Gravitação e Fluidos. A gente vai falar hoje da estática dos fluidos, ou como a gente conhece, né, a hidrostática. Então, o primeiro conceito que nós temos, né, é a ideia do fluido. O que é o fluido? Basicamente, eu posso encontrar a matéria em três estados. Assim, bem geral, né? É o estado sólido, líquido e gasoso. Né? Lembrando que o estado gasoso, ele é um estado composto, né? Quando a gente fala gasoso, a gente se refere, né, tanto a vapores quanto a gases propriamente ditos. Tem diferença? Tem. A gente vai ver isso lá em diagramas de fase, quando nós estivermos em termodinâmica. A gente vai ver essa diferença entre gás e vapor. Tanto é que condensação é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Condensação. Tá? Condensação, passagem do estado de vapor para o líquido. Tá? Liquefação é a passagem do estado de gás para o líquido. Diferente. Por exemplo, o nitrogênio, ele é liquefeito. Tá bom? Ele não sofre condensação. O nitrogênio sofre liquefação. Então, a gente vai entender isso lá na termodinâmica. Então, aqui, nessa estática dos fluidos, fluido é tudo aquilo que pode escoar, escorrer, fluir. E isso só existe a possibilidade, dentro do contexto bem geral, de líquido e gases, né? Os líquidos e gases são os fluidos. Bom, ainda assim, esse lance de escoamento, existe aí uma espécie relativo. Por exemplo, se você pensar num pedaço de vidro, você vai dizer, o vidro é sólido, certo? O vidro é sólido. Mas, se eu disser para vocês que o vidro, ele escoa, ele escorre, vocês vão acreditar nisso? Como é que, se ele é sólido, ele vai escoar? Né? Mas isso é comprovado. O fato é que o coeficiente de viscosidade do vidro é altíssimo. Então, ele gasta muito tempo para escoar, tá certo? Para fluir. Algumas igrejas que foram construídas na Idade Média, né? Lá no início da Idade Média, por exemplo, aonde foram usadas placas de vidro, quando se tira essas placas de vidro do local, as pessoas verificam que a base dela é mais espessa do que o ponto mais alto da placa de vidro. Isso acontece porque o vidro escoou, tá? Então, fica muito atento com essa questão aí, porque vem a questão da pegadinha, né? Então, você tem que ficar atento para essa questão.
Tá? Como a gente não tem 500 anos ou mais para estar estudando um problema, a gente vai desconsiderar, então, que nesse caso prático, o vidro para nós é um sólido, portanto, não escorre. Porque os fenômenos acontecem num intervalo de tempo relativamente pequeno. Tá bom? Ok? Pressão, né? Muita gente confunde força com pressão. Tá? Na verdade, a pressão depende da força. Né? A pressão ela é definida como a intensidade da força normal pela unidade de área. Só que essa força aí tem que ser uma força de compressão, né? É por isso que é força normal. Porque a força normal, é ela que comprime, tá? É ela que exerce uma pressão. Tá bom? Bem. Ok. Boa tarde, Jaqueline. Foi muito bem. Então, não esqueçam disso. E lá no texto, na apostila, eu falei algo interessante. E a outra componente da força, né? Que é a componente tangencial da força. Ela exerce o quê? Ela exerce cisalhamento. Tensão de cisalhamento, ou seja, é aquela responsável, né, pelos processos de escoamento. Então, as tensões de cisalhamento, né, o Carlos, que fez engenharia, sabe disso, né, que o estudo das tensões de cisalhamento, elas são importantíssimas na engenharia civil, né, na construção civil, desculpa. Ok? Bom, a pressão, de uma maneira assim, bem geral, ela não é uma grandeza escalar, tá bom? A gente vai trabalhar escalarmente com ela. Vejam, a intensidade, né, da força de compressão, intensidade da força normal, por unidade de área, certo? Muito bem. Mas é importante que se saiba, do jeito que eu falei para vocês agora, que tem tanto a compressão quanto o cisalhamento, esta grandeza ela vai com um aspecto bem mais geral. Ela é uma grandeza tensorial. Tá? Então, fique atento nessa questão que ela não é tão simples quanto ela aparenta ser. Tá bom? Então, por exemplo, nós temos, acho que até fizemos um comentário já com vocês a esse respeito, lá no curso de Física 1, nós temos lá a lei de Hooke, né? F é igual a menos kx. Lei de Hooke. Na verdade, existe uma chamada lei de Hooke generalizada. Ela só trabalha com tensores. E um desses tensores é a tensão mecânica, cuja pressão está incluída nela. Tá? Tem a tensão mecânica e a deformação mecânica, que é o strain e o stress, lá do inglês. Ok? Então, isso tem um certo grau matemático de complexidade.
Tá bom? Então vamos dar continuidade. Agora, vai aparecer aí um termo para vocês, que é algo novo, né? Essa parte de pressão, a gente vê isso lá no ensino médio. Então, baseado nessa ideia de força de compressão, observe esse desenho. Imagine que eu tenha aí essa figura. Um cubo, aonde este cubo está sofrendo compressão em todas as suas faces, tá? Eu coloquei só 3 aqui, mas você precisa entender que essa compressão ela é aplicada em todas as faces do cubo. O que é que vai acontecer? Ele vai comprimir, certo? Só que os materiais, eles comprimem de formas diferentes, né? Vamos pensar aí, um cubo de isopor. Se eu aplicar uma compressão nele, né, ele não vai oferecer muita resistência para comprimir. Se ele for de chumbo, aí ele vai ter uma resistência um pouquinho maior. Se ele for um diamante, ele vai ter uma resistência estúpida a essa compressão. Então, esta propriedade que é própria do material, né, que mede essa resistência do corpo, né, a resistência à diminuição de volume, nós chamamos de módulo de compressibilidade, ou bulk modulus, né? Lá do inglês, está lá no material de vocês. Então, como é que a gente calcula? Preste bem atenção, que vai ter cálculo, vai ter questão em cima disso aí, tá? O módulo de compressibilidade, ele é dado por menos. Esse menos aí significa dizer o quê? Que se a variação de pressão, e aí isso dá um jeito, levanta essa energia aí, né? Já que caiu, levanta, certo? Sim. Se eu tenho uma variação de pressão positiva, a variação de volume, essa aí é uma variação de volume, relativa, tá? Por quê? Porque eu comparo a variação de volume com o volume que ele tinha, ok? Então, ΔV sobre V é uma variação de volume relativa, certo? Então, quando eu tenho um aumento na pressão, tá certo? Consequentemente, eu vou ter uma diminuição no volume. É por isso que aparece esse menos aí, certo? Na definição de módulo de compressibilidade, bulk módulos, tá bom? Bom, no sistema internacional, tanto a pressão quanto o módulo de compressibilidade possuem a mesma unidade, é o Pascal. O Pascal nada mais é do que Newton, unidade de intensidade de força, por metro quadrado, unidade de área.
né, a própria definição trabalho em detalhe. Agora, por que o módulo de compressibilidade ele também é dado em Pascal? Vamos observar aqui. B é igual a menos ΔP dividido por ΔV sobre V. Ora, se eu estou dividindo ΔV por V, a unidade do volume vai embora. É por isso que é uma compressão aí, né? É uma diminuição de volume, só que é uma variação de maneira geral. Relativa. Então não vai ficar a unidade de volume. Só vai ficar a unidade de quê? De pressão, tá? Que é desse ΔP aqui. Então, por isso que o módulo de compressibilidade é a mesma unidade de pressão. Lá no texto, aparece também no CGS. CGS seria dina por centímetro quadrado. O que é um dina? 10 a quinta newton. O que é um centímetro quadrado? O que é um metro quadrado? Vou voltar aqui, tá, a fita, tá, gente? Vai voltar que vai dar certo. Um newton equivale, agora sim, a 10 a quinta dina. E um metro quadrado equivale a 10 a quarta centímetro quadrado. Então, 10 a quinta dividido por 10 a quarta dá 10. Então, dina por centímetro quadrado é o baria. Não é o bar, tá, gente? Não é o BAR. É o baria. Tá bom? A gente vai ver na sequência aí o que é o bar, tá? Em termos de pressão. Sim. Massa específica ou densidade absoluta. Toda vez que eu me referir a massa específica ou densidade absoluta, isso é de uma substância. Tá certo? Por exemplo, o alumínio. Né? O alumínio, ele possui uma massa de 2,7 gramas num volume de 1 centímetro quadrado. Então, nesse caso, a massa específica do alumínio é de 2,7 centímetros quadrados. O ferro, eu acredito, né, que o ferro é aproximadamente 9 gramas por centímetro quadrado. Tá certo? Então, isso é da substância. Tá bom? E a definição da massa específica ou densidade absoluta é ρ igual a m sobre v. É importante ressaltar aqui que, nesse caso, só um instante, tá? Conjunto isso aí. Então, vamos lá. Então, massa específica ou densidade absoluta é da substância. Ok? Beleza? Um detalhe que é importante ressaltar, essa equação que vocês estão vendo aqui, ela é para um material que tem uma distribuição uniforme. Ou seja, a massa está distribuída por igual em todo o volume. Tá certo?
Quando nós temos uma distribuição que não é uniforme, né, eu vou ter uma outra definição, que é a que vai originar essa aqui, ó, que é que ρ é igual a dm sobre dv. A gente chegou a ver isso lá em gravitação. Rho, dm, dv. Mas se eu tiver um ρ, né, que é a densidade volumétrica constante, eu chego nessa equação. Eu já havia falado isso antes para vocês no capítulo 1. Bom, densidade do corpo, massa do corpo por unidade de volume. Aqui a gente já começa a construir uma ideia a partir daqui. Por exemplo, né, é aquele exemplo que eu dou lá no material. Uma esfera maciça de alumínio afunda na água. A gente vai ver que isso só é possível, né? É a último slide, que isso é possível pelo fato da densidade do alumínio, 2,7 gramas por centímetros cúbicos, ser maior que a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Aí vem a pergunta, será que essa esfera maciça de alumínio vai afundar no mercúrio? Qual é a pergunta que tem que vir logo em seguida, para saber se vai afundar ou não? Qual a densidade do mercúrio? Vocês sabem dizer qual é a densidade do mercúrio? Hein, gente? Pode falar aí no chat. Densidade do mercúrio. Rafael disse que não. É porque o Rafael não leu o material. Quem mais não leu o material? É assim que a gente descobre. É uma pegadinha isso. André Luiz é danado mesmo, né? 13.600 quilogramas por metro cúbico. Muito bem, André Luiz. Tá? Muito bem. Pode ser... o detalhe que eu vou falar agora para vocês, olha. Ele colocou a densidade, né? Vou botar aqui, ó, quilograma por metro cúbico, não é isso? Quilograma por metro cúbico. Mas pode ser no CGS? Pode. Basta dividir por 1.000. Quanto é 13.600 por 1.000? Vai dar 13,6 gramas por centímetro cúbico. E a da água é 1 grama por centímetro cúbico. Por exemplo, né? O alumínio é muito mais denso que a água, né? Desculpa, o mercúrio é muito mais denso que a água, né? Então, voltando para o alumínio, 2,7 unidades do CGS. Afunda na água? Sim, mas não afunda no mercúrio. Por quê? Porque o mercúrio, a densidade dele é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a gente já começa aí a uma construção, né, do entendimento. Como é que essas coisas, esses conceitos surgiram a partir daí. Muito bem. Então, quando você vai calcular a densidade de um corpo, você pega toda a massa do corpo e divide pelo volume dele, né? Porque um navio, que é quase todo feito de ferro, não afunda na água? A resposta é simples. Por quê? Pode falar aí. De novo, porque um navio
que praticamente toda a sua constituição é de ferro, ele não afunda na água. E se você pegar um prego de ferro e jogar na água, ele afunda. Né? Então vejam que isso não tem a ver com a massa, né? Tem a ver com a densidade. Me responde lá. Por que que o navio não afunda na água? Que a densidade do ferro é menor que a da água. Acabei de falar ainda agora que a densidade do ferro é aproximadamente 9 gramas por centímetro cúbico. Agora sim. Então não é do ferro, é a densidade do navio. É isso que eu quero que vocês entendam. A densidade do navio não é a densidade do ferro. Entenderam? A densidade do navio, tá, é menor que a densidade da água. Por que o navio não afunda agora? Na prática, porque ele não é maciço. Viu, Rafael? Se o navio fosse maciço, todos os espaços dele fosse de ferro, ele afundaria. Deu para entender? Pelo fato de que ele seria um corpo totalmente de ferro. Mas o navio é totalmente de ferro? Não. Tem aqueles espaços vazios, não é verdade? Então, se tem os espaços vazios, isso vai contribuir para diminuir a densidade do navio. Beleza? Tá legal? Entenderam a história aí? Eu só queria que vocês entendessem que, historicamente, esses conceitos, eles são construídos a partir de situações como essa que a gente está falando aqui. Então, se você for dar uma aula, né, iniciar uma aula, você não fala de equação, você fala disso, do que acontece, desse histórico aí, ok? Para instigar. Aí você pode até levar, né, isso para a sala de aula. Mostrar uma foto de um navio flutuando na água. Aí você tem um prego, um copo com água e joga lá o copo, o prego, e ele vai afundar. Entendeu? Essa é toda a fundamentação que a gente precisa, né, buscar para que o aluno possa entender o processo. Tá bom? Muito bem. E o que a gente está fazendo agora aqui? Quem afunda na água, quem não afunda? Uma bola de isopor não afunda na água. Por quê? Porque a densidade da bola é menor que a densidade da água. Tá? Uma esfera de alumínio afunda na água. Por quê? Se ela for maciça, né? Por quê? Porque a densidade dela é maior que a densidade da água. Ou seja, eu estou comparando a densidade do corpo com a densidade da água. Então, esse conceito é chamado de densidade relativa. Tá bom? A densidade relativa, que a gente geralmente usa como líquido padrão, a água, é a densidade do corpo dividido pela densidade da água. Ok? Então, nós temos aí a densidade relativa. Então, vamos entender como é que a gente faz a continha rápida. Olha só. Agora, o André falou, né? A densidade absoluta do mercúrio é 13.600 quilogramas por metro cúbico. Certo? Qual a densidade relativa do mercúrio, tá certo? Em relação à água?
ou qual a densidade do mercúrio, melhor assim, em relação à água. Aí você vai fazer o quê? Vai dividir os 13.600 por 1.000, tá? Porque não é se a densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico, ou seja, numa caixa d'água de 1.000 litros, você tem 1 metro cúbico de volume de água lá. Tá bom? Só para ter uma ideia lá. Consequentemente, 1 tonelada de água. É por isso que quando o pessoal vai fazer pé de caixa d'água, tem que fazer, dependendo da capacidade da caixa d'água, você tem que fazer um pé reforçado, né? Imaginem, uma caixa d'água de 1.000 litros tem lá uma massa de 1 tonelada de água. Então, vamos lá. Divide 13.600 por 1.000, vai dar 13,6. Só isso, porque eu estou falando de densidade relativa, ou seja, a densidade do mercúrio em relação à água, 13,6. A unidade foi embora. Tá bom? Beleza? Muito bem. E, finalmente, né, essa observação aqui. Geralmente, né, tem aluno que confunde, né, densidade com massa. Né? Por exemplo, 1 quilograma tem 1.000 gramas. Certo? Mas quando eu me refiro à densidade, eu tenho que ver que eu estou dividindo pelo volume. Então, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Aí eu vou lembrar que o quilograma tem 1.000 gramas, tá certo? Então, 1.000 vezes 1.000 dá 10 a... 10 a quanto, gente? 10 a quanto, gente? Mil vezes 1.000. 6. 1.000 vezes 1.000. 10 a sexta. Por que 10 a 4? 1.000 vezes 1.000 dá 10 a sexta. Tá certo? Muito bem. 1 metro cúbico tem quantos centímetros cúbicos? 1 metro cúbico tem quantos centímetros cúbicos? Fala para mim aí. Não esqueçam, tá? Que no caso do volume, eu vou estar andando de 3 em 3. Não é isso? Em área, vou andar de 2 em 2. Linear, de 1 em 1. Então, tem que ficar atento aí. Então, se eu passo de 1 metro cúbico para 1 centímetro cúbico, tá? Do metro para o centímetro, são 2 casas. Vezes 3, vai dar no total de quantas casas? 6 casas. Então, isso, exatamente, Rafael. Logo, né, 1 metro cúbico tem 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, vai ficar 10 a sexta dividido por 10 a sexta, que vai dar 1, que é o que está aqui. Beleza? Então, não vão confundir. Para você memorizar, basta lembrar que para passar do sistema internacional, a densidade para o sistema CGS, basta dividir por 1.000. Quanto é 1.000 por 1.000? Dá 1. É a regra direta, tá bom? É por isso que 13.600 quilogramas por metro cúbico dá quanto? No CGS, 13,6, né? Gramas por centímetro cúbico. Basta dividir por 1.000.
Tá bom? Bom, então esses são os conceitos básicos, né, que a gente precisa conhecer para estudar a estática dos fluidos ou aquilo que a gente chama de hidrostática. Tá bom? Vamos dar continuidade, falar da pressão hidrostática, né? E o princípio ao qual está relacionada a pressão hidrostática. Para começar, a pressão hidrostática, ela é uma variação de pressão. Tá? É igual à pressão de um pneu de carro. Quando o borracheiro coloca lá o calibrador de pneu, ele está medindo a diferença de pressão entre o ar que está dentro do pneu e a pressão atmosférica, ou seja, aquela que está fora do pneu. A gente chama para esse tipo de pressão, pressão efetiva, tá bom? Então, olhem só esse recipiente, eu coloco água até uma altura H e a base desse recipiente é A área da base é A. Tá certo? Muito bem. Como é que eu calculo a pressão hidrostática? Devido a essa coluna de água. Dado a essa coluna, presta bem atenção. A área nem entra aí, né? Então, a pressão hidrostática é igual a ρ índice L, ou seja, a densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade H. Então, isso é a pressão hidrostática. Notem que a pressão hidrostática, ela varia linearmente com a profundidade. Tá? Eis porque, vamos lá, eis porque quando você mergulha fundo numa piscina ou num rio, se você for muito lá para o fundo, o teu tímpano começa a doer. Por quê? Porque a pressão lá aumenta e fica maior do que a pressão interna. Então, vai forçar o tímpano e o tímpano vai doer. Tá certo? Vai forçar de fora para dentro. Também pode acontecer o inverso. É você subir uma serra. E para o alto de uma serra, algumas pessoas também sentem dores no ouvido. Por quê? Porque lá no alto da serra, como o ar é rarefeito, a pressão atmosférica é pressão externa, é menor. Como ela é menor, o que vai acontecer? A pressão interna, né, vai empurrar a força de pressão, para ser mais físico, né, a força de pressão interna, ela vai empurrar o tímpano para fora e dói também, certo? Então, notem que a pressão hidrostática, ela depende desses três fatores. Depende da área, apareceu a área aqui, gente? Não. Depende da densidade do líquido, depende da aceleração da gravidade e da profundidade. É por isso que nós temos o que nós chamamos de paradoxo hidrostático. Notem, esses três recipientes possuem áreas de base diferentes, né? O 1 tem uma área de base maior, o 3 tem uma área de base menor e o 2 tem uma área de base intermediária. Tá? Mas como a pressão hidrostática não depende da área, né, o que eu posso afirmar? Se as profundidades, as alturas forem iguais, as pressões serão iguais. Tá bom? As pressões serão iguais.
Isso é o paradoxo hidrostático. Bom, nós vimos que a pressão hidrostática ela é uma pressão efetiva, ou seja, ela é uma diferença de pressão. A pressão total ou pressão absoluta é exatamente a soma da pressão hidrostática com a pressão inicial, que geralmente é a pressão atmosférica. Nesse caso, eu tenho que somar a pressão hidrostática, aquela que está aqui em cima, olha, tem que somar com a pressão inicial, P0, para obter a pressão total. Ok? Então, essa que é a ideia, né, da pressão total. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, coloquei, né, o marcador aí embaixo. Então, nesse ponto, nós não temos só pressão hidrostática, tá? Nós temos uma soma de pressão hidrostática com a pressão atmosférica aqui na parte de cima do recipiente. Tá bom? Notem que a ideia de vácuo é exatamente o vácuo. O vácuo não exerce pressão, né? O vácuo não exerce pressão. A gente vai chegar lá. Muito bem. A partir daí, nós podemos falar do princípio de Stevin, ou Steven. Tá? Ele afirma que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em equilíbrio, preste bem atenção, é fundamental que você entenda que tudo que nós devamos construir aqui é para um fluido em equilíbrio, tá? Porque se ele não tiver em equilíbrio, vão entrar regimes de turbulência. E aí aquilo que a gente está estudando já não serve mais. Muito bem. Então, segundo Steven, a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido, embaixo, ponto B, em cima, o ponto A, é dado por ρg, a densidade vezes a aceleração da gravidade. A gente chama isso de peso específico, tá? Peso específico. ρg. Vezes quem? A diferença entre as cotas desses pontos. Tá bom? Presta bem atenção agora que isso daqui, a gente vai construir algo agora aqui, ó. De maneira geral, presta atenção, de maneira geral, a diferença de pressão, ela é originada dessa equação aqui. dP dz, dz aqui é o eixo vertical, né? É igual a menos ρg, aonde ρ é a densidade e g a aceleração da gravidade. Quem de vocês poderia me dizer o porquê desse menos aí? Quem de vocês poderia me dizer o porquê desse menos? Pode me dizer, tá? Estou esperando. dP dz igual a menos ρg. Bora, gente, participem da aula aí. Rafael, pressão negativa. Mais ou menos, mais ou menos. Quem mais? Alguém mais vai se aventurar aí? Hein, galera? Fala aí. Bom, vocês estão lembrados que o sentido positivo do eixo Z é para cima, né? É para cima. E nós estamos falando em profundidade. A profundidade é para baixo. Então, é por isso. Ou seja,
a pressão aumenta no sentido contrário ao crescimento do Z. Então, é por isso que tem esse menos. Tá certo? Que nesse caso é o que a gente está vendo agora aí nesse recipiente. Aonde a pressão é maior? Aqui em cima ou aqui embaixo? É maior lá no fundo do recipiente. Logo, é para baixo. O que acontece com o Z? O eixo Z é para cima. Então, deu essa diferença aí, né? Desse menos. Ok? Beleza? Vamos lá. Agora eu vou provar que dá essa equação que está aí, ó. Dessa forma, o princípio de Stevens é obtido de... Olha aí. Essa derivada, essa taxa aí, né? De variação de pressão, essa taxa de variação de pressão com a distância ao longo do eixo Z, ela pode se transformar numa integral, tá bom? E quais são os limites da integral de dp? O P0 e o P, onde o P0 é a pressão inicial e o P a pressão final, tá certo? Quer dizer, quando eu integrar, qual é a integral de dp? É o P, variando de P0 a P. Então, esse resultado aí vai dar quem? P menos P0. Já o outro lado, quando eu faço a integração, olha, eu estou considerando aqui, presta bem atenção, para poder entender o que eu vou falar depois. Eu estou considerando que a densidade do líquido seja constante. Então, ela sai da integral. Aceleração da gravidade, eu posso considerar constante, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, sai também da integral. Então, fica uma integral em P, vai dar P menos P0, que é o ΔP, P menos P0, para ficar igual a essa equação aqui, ó, menos ρ G integral de dz. Quando eu fizer, ó, integral de dz, variando de HB até HA, só que o HB, que é a profundidade do ponto B, é maior. Então, o que vai acontecer? HA menos HB vai dar um número negativo. Menos vezes menos vai dar mais. Ou seja, vai dar esse resultado aqui, princípio de Stevens. Tá certo? Beleza? Muito bem. Observação aqui, só para chamar a atenção, já aqui no princípio de Stevens. Né? Uma superfície isobárica é determinada por pontos com a mesma pressão. Quando é que esses pontos vão ter a mesma pressão? Acompanhe aqui o raciocínio. Quando HB for igual a HA, HB menos HA vai dar 0. 0 vezes isso, 0. Então, vai sobrar quem? O PA igual a PB. Ou seja, a ideia é que eles estão no mesmo plano, digamos, o plano horizontal. Então, nesse momento, eu vou ter ali uma superfície isobárica. O que significa isobárica? Iso é igual, bárica, pressão. Mesma ou igual pressão. Certo? Então, é importante. Daqui a pouco a gente vai ver a aplicação do princípio de Stevens, tá bom? E a gente vai entender esse significado com mais detalhe. Olha só aqui. Esse meu caneco de alumínio aqui, já faz um bocado de ano, né? Esse copo aqui de alumínio.
tá? Perguntar para vocês aqui, atenção, quanto vocês acham que vale a densidade desse copo de alumínio? Fala para mim aí. Quanto vocês acham que vale a densidade desse copo de alumínio? É? Pode colocar aí no chat. Bom, Rafael, se o copo for maciço, se, né, o caneco aí for maciço, como é que eu vou conseguir beber água nele? Hein? Eu entendi a tua pergunta, né? Eu entendi a tua pergunta. Era para tu poder responder, né? Mas parte do princípio, né, que ele não pode ser maciço. Concorda? Então, ele tem uma densidade menor que 2,7. O copo, tá certo? O copo tem uma densidade menor que 2,7. Tá certo? Mas se eu amassasse esse copo todinho, ele ia virar um corpo maciço, né? Então, essa que é a ideia lá da afundar ou não afundar na água. Então, é bem provável que o copo vire uma canoinha aí, né? Não afunde. Mas se eu amassar totalmente ele, né? O pessoal faz na sucata, o que vai acontecer? Ele vai afundar na água. Muito bem. Estou aqui com esse copo quase cheio de água. Tá? Por isso que ele não é maciço. Tá bom? Quase cheio de água. Eu olho para a superfície aqui do copo, tá bem aqui, ó. Eu olho para a superfície do copo, né? É uma superfície horizontal aqui. Então eu posso dizer que essa superfície aqui da água é uma superfície isobárica. Todos os pontos aqui estão à mesma pressão. Tá legal? Muito bem. Agora eu vou beber água. O que vai acontecer? Quando eu for virando o copo, a superfície da água vai continuar horizontal. Concorda? Mesmo o copo inclinado, ó, mesmo o copo inclinado, eu olho, a superfície continua horizontal. Ou seja, a pressão atmosférica faz com que eu tenha aqui o quê? Uma superfície horizontal. E se eu inclinar ainda mais, tá? Vai chegar o ponto que, pelo fato dela ficar horizontal, o que vai acontecer? A água vai sair do copo. Ou seja, a gente bebe água usando um copo graças ao princípio de Stevin, ou Steven, tá certo? É o que eu vou fazer agora, ó. Claro, obviamente, que se eu tivesse um mel aqui dentro, aquele mel bem consistente, qual é a diferença dele para a água? Está exatamente na dificuldade dele escoar. E essa propriedade, eu falei para vocês ainda agora, é a viscosidade, né? Então, quando o líquido é muito viscoso, ele tem dificuldade para escoar, né? Mesmo que haja tensão de cisalhamento ali, né, ele resiste a essas tensões de cisalhamento. Ok? Então, é só para a gente ilustrar aí. E para eu aproveitar, porque eu estava com sede também, né? Que aproveitou para falar de alguma coisa que está relacionado aí com o nosso dia a dia. Olha, reflita, né? Na hora que você for tomar um copo com água, graças ao princípio de Steven, né? Eu consigo explicar por que eu bebo água, né?
usando um copo com água. Olha só. Beleza? Então lá, vamos continuar. Aplicações do princípio de Steven, tá bom? Vasos comunicantes, tá bom? Esse tipo de sistema é utilizado, né, para medir pressão, né? Esse tipo de sistema ele é utilizado como manômetro para medir pressão. Nesse caso aqui, a gente está estabelecendo as bases graças ao, né, princípio de Steven. Então, olha só. Eu tenho dois líquidos que não se misturam, são líquidos immiscíveis, que não se misturam, colocados dentro de um tubo em U. Né? Olhem para esse sistema aqui. Tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. Como A e B pertencem, né, ao mesmo fluido, eu posso estabelecer aí, passando por eles, uma linha isobárica, ou seja, linha de mesma pressão. Então, quer dizer que a pressão aqui no ponto A é a mesma que a pressão no ponto B. Ok? Vamos imaginar aí água e óleo. A água, a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico. O óleo, que é menos denso, eis porque o óleo não afunda na água, né? É menos denso. Ele tem uma densidade de aproximadamente 0,8 gramas por centímetro quadrado. Então, quem seria aqui a água e quem seria o óleo? Né? Nessa configuração que nós temos aqui, em que os dois ramos estão abertos, né? A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Aqui a pressão inicial é atmosférica num ramo, a pressão inicial no outro ramo também é atmosférica. Então, quando eu igualar essas pressões externas, que são iguais, elas vão se cancelar. Logo, eu posso considerar que a pressão hidrostática desta coluna de altura H1 do líquido 1 é igual à pressão hidrostática correspondente a essa coluna de altura H2 do líquido 2. Então, quando eu igualo, o que vai acontecer? Né? A equação da pressão hidrostática é ρGH. O G vai ser o mesmo, que é a aceleração da gravidade. E aí, gente, eu obtenho essa expressão. Para que serve esse sistema aqui? Para determinar a densidade de líquido, né, que não se misture com o outro, né? Tem que ser líquidos immiscíveis. Então, dado o H1, eu posso medir utilizando uma régua ou uma trena. O H2 também. Digamos que o líquido 2 seja conhecido. Então, eu já tenho a densidade dele. Notem que eu posso determinar aí o ρ1, ou seja, a densidade do líquido 1. Certo? Esse é um tipo de problema. O que pode acontecer? Eu utilizar um gás que tenha pressão muito alta e o outro eu uso um líquido de alta densidade, que é o mercúrio. Aí eu vou ter um manômetro, tá bom? E eu vou poder medir a pressão do gás, né?
Aí eu vou ter que calcular a pressão total. Não esqueçam, muita gente esquece da pressão atmosférica, tá bom? Fiquem atentos com esse detalhe. A experiência de Torricelli. O Torricelli, segundo o que ele dizia, né? O Torricelli era meio duvidoso, ele conseguiu medir a pressão atmosférica, utilizando um sistema, basicamente do jeito que está esse aqui. Ele encheu totalmente um tubo de 1 metro, aproximadamente, de mercúrio, e virou numa vasilha que também tinha mercúrio, certo? Quando o nível de mercúrio começou a baixar, vai chegar um momento que ele se estabelece um equilíbrio, tá? E o que é que nós vamos ter aqui, ó? Não deu para entrar ar aí. Então, nós temos vácuo. De quanto é a pressão do vácuo? 0. Vácuo não exerce pressão. Então, baseado na pressão hidrostática, né? E aqui o princípio de Stevens, olha, mesmo o ponto A e o ponto B, eles fazem parte do quê? De uma superfície isobárica. Logo, eles possuem a mesma pressão. No ponto B, é a pressão atmosférica. E no ponto A, é a pressão devido a essa coluna de mercúrio. Um outro aspecto importante, né, aqui, é o seguinte, que se eu fizer o vácuo, né, o líquido sobe através desse tubo. Ou seja, esse é o funcionamento básico das bombas centrífugas, bomba d'água, né? Só que no caso da água, para equilibrar com a pressão atmosférica, a altura é um pouco mais de 10 metros. É por isso que as bombas centrífugas, elas só funcionam em poços, né, com profundidade baixa. Se eu tiver uma profundidade acima de 11 metros, ela não vai conseguir, a água não vai conseguir chegar lá na bomba, tá? Então, qual é o efeito da bomba, né? A bomba puxa a água, né? A pessoa vai falar assim, olha, a bomba está chupando a água. Isso não é verdade. O que a bomba faz é o vácuo dentro do tubo, tirando o ar. E a água sobe. É isso que acontece. Quer ver? Vocês conhecem um exemplo do nosso dia a dia, bem parecido com esse aí? É quando você pega um completo, né, da bicicleta. Geralmente esse completo da bicicleta vem com um saquinho de suco, né, e um salgado. Aí você pega o canudinho, exatamente, rapaz. Você pega o canudinho e fura o saco lá, né, do suco, né? Preste bem atenção. Quando você enfia lá o canudinho no saco, você vai com a ideia de que você está sugando o suco, né? Fisicamente, totalmente errado. Você está tirando o ar de dentro do cano, né? Do canudinho, levando para o seu pulmão, e naquele momento você está fazendo um vácuo. O mesmo efeito da bomba. Tá certo? Por que que a gente sabe que é isso? Porque quando você fecha a boca do saco, lá onde tem o canudinho, o que que vai acontecer? Você vai ficar sem ar dentro lá do saco, né? Então, eu não vou ter pressão atmosférica para empurrar o suco ou o refrigerante através do canudinho. Estão entendendo? Então, esse efeito aí, ele é importantíssimo, né?
Eis porque também, né, quando você vai, hoje agora, geralmente, né, não é mais aqueles recipientes metálicos que você comprava, alguns ainda tem ainda, leite condensado, né? O pessoal chama de leite moça, é o leite condensado. Se você fizer só um furinho lá na lata, tá certo? Não vai sair, exatamente. Não vai sair. Então, por que você tem que fazer 2 furinhos? Porque um é para o leite sair e o outro é para o ar entrar e fazer pressão lá dentro. Entendeu? Pressão atmosférica. Tá bom? Ainda mais pelo fato de que o leite condensado, ele é viscoso, né? Então, existe toda uma dificuldade para ele sair também. Então, essa parte é uma parte legal, tudo mais, né? Que a gente pode dar esses exemplos aí do dia a dia, né? Muito bem. E aí o Torricelli calculou a pressão atmosférica, né? E encontrou essa pressão relativamente alta. A gente vive, até a gente diz assim, eu não sei trabalhar sob pressão, né? O pessoal não fala isso? Gente, a gente vive sob pressão. Uma pressão altíssima, né? De 10 a 15 pascais, aproximadamente. Como foi que eu calculei? Multiplicando o Rho do Mercúrio, 13.600, pela aceleração da gravidade, 9,8, vezes esses 76 centímetros, 0,76 metros. E encontra esse valor aqui de pressão atmosférica a nível do mar, né? O Torricelli fez esta experiência ao nível do mar, certo? Beleza? E encontrou isso daí, ó. Outra unidade também que é muito próxima da pressão atmosférica a nível do mar é o bar. Isso não tem nada a ver com cerveja, bebida alcoólica, nem nada. BAR, bar. Né? Quantos bar de pressão? Por exemplo, hoje um mecânico falou para mim, olha, os radiadores dos carros trabalham com uma pressão, né, aqueles tubos lá, com uma pressão de aproximadamente 1 bar. Aí a pessoa pensa que já é para tomar cerveja, né, se alcoolizar, mas não é. Bar é uma unidade de pressão, tá bom? 10 a 15 pascais, tá bom? Uma pergunta. Se eu pegar esse sistema aqui e levar para o alto de uma montanha, o que é que vai acontecer com a coluna de Mercúrio? Estão entendendo o que eu estou falando? Se eu pegar esse sistema aqui, ó, do Torricelli, né? Isso daqui é um barômetro. O que é um barômetro, hein? Pode escrever aí no chat, enquanto eu me utilizo aqui do princípio de Steven, né, para tomar mais um pouco d'água. O que é um barômetro? Não, gente, responda. O que é um barômetro? Estou esperando. Jaqueline disse, mede pressão. Medidor de pressão. Agora, olha só. O André completou. Medidor de pressão atmosférica. Viu, Cristóvão? Medidor de pressão atmosférica. Tá? É o barômetro. Então, se eu pegar esse barômetro, ok? Se eu pegar esse barômetro e levar para o alto de uma montanha, o que acontece com a pressão atmosférica? Ainda agora eu falei, né? Quando você ganha altitude, a pressão atmosférica diminui.
Então, se a pressão atmosférica diminui, o que acontece com essa coluna aqui de mercúrio? Não, ela diminui, exatamente, é o que o Lucas está dizendo aí, né? Ok? Desce, né? Muito bem, desce. Ou seja, ela vai ficar menor que 76 centímetros. Digamos, ela vai para 700 milímetros de mercúrio. Baixou a pressão, concorda? Baixou para 700 milímetros de Hg. Tá. E se eu pegar o sistema e descer a montanha? É esse que é o legal, né? Aí a coluna começa a subir, certo? Indicando o quê? Que a pressão atmosférica aumenta quando eu desço a coluna. Por que isso acontece? Porque com a altitude aumentando, o ar vai ficando rarefeito, vai diminuindo a massa de ar. Se diminui a massa de ar, diminui a pressão. Ok? Nas proximidades da superfície, a quantidade de massa de ar é muito maior. Tá bom? É muito maior. Então é importante isso aí, né? Barômetro. E o que é um manômetro? Essa o Carlos pode responder aí, né? O que é que faz um manômetro? Estou esperando. Hein? Responderam, não? Em refrigeração, mede pressão de fluidos. Respondeu o André. Exatamente, são aqueles relógios que o pessoal usa, né? Carlos, mede pressão. Só está faltando um detalhe aí, viu, Carlos? Isso é manifold, né? O manômetro é um sistema, é um aparelho que mede pressão. Mede pressão. Lá vai agora, Cristo. Mede pressão acima da pressão atmosférica. É o manômetro, tá? Aquelas pressões lá que o André falou, pressão de refrigeração, elas são pressões altas, acima da pressão atmosférica. Acima de um bar, por exemplo. Ok? Então, isso que é o manômetro. E como é o nome do aparelho que mede pressões abaixo da pressão atmosférica? Então, o manômetro mede pressões acima da pressão atmosférica. Barômetro mede a pressão atmosférica. E qual é o aparelho que mede pressão abaixo da pressão atmosférica? Não, o esfigmomanômetro, ele mede a pressão sanguínea, né? Eu acho, deixa eu ver. Olha só, a pressão sanguínea, a sistólica, é 120, né? Mas eu acho que é 120 o quê? Não estou lembrado agora, gente. É 120 milímetros de mercúrio, é? Vocês sabem me dizer? Acho que não. 120, né? Tá certo. Então, o esfigmomanômetro, ele mede, né,
É porque as pessoas falam 12, viu, Jaque? As pessoas falam 12, mas não é 120. O esfigmomanômetro, ele mede pressões abaixo, mas ele se encaixa numa classe, por exemplo, lá eu trabalho com baixa pressão, né, com vácuo. O que é uma baixa pressão? É vácuo, né? Eu tenho aparelhos medindo essa baixa pressão, igual àquela que mede a pressão sanguínea também. E ele mede bem abaixo da pressão, né, atmosfera. 10 a menos 7 torricelli. Um torricelli é um ATM, se eu não me engano. Tá certo? Esses aparelhos são chamados, eu dei a dica aí, né? Como a gente trabalha com vácuo, né, tirar o ar todo do sistema, eu uso bombas, né, muito poderosas para poder fazer o vácuo, né? Essas bombas elas são chamadas de turbomoleculares para fazer alto vácuo. Alto vácuo significa baixíssima pressão. Nesse caso, esse aparelho que está lá dentro do sistema é chamado de vacuômetro, né? Vacuômetro. Então, manômetro acima da pressão atmosférica, barômetro, pressão atmosférica, e vacuômetro abaixo, tá? É só lembrar, quanto mais vácuo eu tiver, menos pressão eu terei, entendeu? Aí vem de vacuômetro, tá legal? Muito bem. Mas como é que a pressão, ainda pensei nisso, é o Cristo. Mas existe, tá? Vocês podem pesquisar. Variação da pressão atmosférica com altitude, né? Eu sei que no líquido, a gente já viu que a pressão hidrostática, ela aumenta com a profundidade. E a pressão atmosférica? Né? Ela diminui com a altitude. Mas será que ela diminui linearmente? Não. Ela não diminui linearmente, tá? E ainda vamos considerar, né, o que a gente chama de uma situação isotérmica, ou seja, que a temperatura não varie. Tá? Estão lembrados? A gente vai ver isso lá no estudo dos gases, transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a pressão é inversamente proporcional ao volume do gás, né? Se a pressão aumenta, o volume diminui, desde que nós mantemos a temperatura. Só que a densidade ela é o inverso do volume, né? A gente já sabe disso, né? Então, se o volume diminui, a densidade aumenta. Tá bom? Se o volume diminui, a densidade aumenta. Então, eu posso considerar aqui que a densidade, que depende da pressão, tá certo? Que depende da pressão, é a pressão final vezes a densidade inicial, tá bom? Dividido pela pressão inicial. Então, eu tenho aí agora a densidade, a variação da densidade, né, conforme eu vou aumentando a altitude. Aí eu vou pegar aquela equação lá do dPdz igual a menos ρg. Notem que agora o ρ ele não pode sair da integral, porque ele depende da pressão. Quando eu for integrar, o que vai acontecer? O P ele vai passar dividindo. Então, vai ficar uma integral de dP sobre P, que a gente sabe que dá o log natural, essa integral. O G, o ρ0, que é a densidade inicial, o P0, que é a pressão inicial, saem da integral.
Eu estou explicando bem lá no meu material, tá? Na apostila. Ok? Aí vai ficar a integral de dz. A integral de dz é o próprio z. Variando de 0 até h, dá o quê? Dá o próprio h, não é isso? Ok? O log natural, ele se transforma numa exponencial. O log natural, ele se transforma numa exponencial. Tá certo? Ok? E aí, o que é que acontece? Eu obtenho essa expressão aqui, ó. Então, notem que a pressão atmosférica, ela diminui exponencialmente com a altitude, através dessa equação aqui, ok? Então, com isso, a gente fecha o princípio de Stevens, tá? É importante essa equação estar bem resumidinha lá no material de vocês, tá? Muito bem. Hidrostática, gente, com a temperatura constante, exatamente. Significa dizer o quê? Que se a temperatura não é constante, o bicho vai pegar. Exatamente. Bom, o princípio de Pascal está relacionado ao que a gente chama de variação de pressão. Diz o seguinte, que a variação de pressão atmosférica por um fluido confinado é transmitida sem redução a todas as partes dos fluidos e às paredes do recipiente que o contém. Então, olha só, essa figurinha aqui do lado, eu vou apertando aí o êmbolo, né, o pistão da seringa, e notem que a altura dos jatos, né, parece um chafarizinho aí, é praticamente a mesma altura. Por quê? Porque essa diferença de pressão que eu estou aplicando ali, desculpa, essa variação de pressão que eu estou aplicando com o êmbolo na seringa, vai ser transmitida para todos os pontos dos fluidos. Desde que não tenha ar ali dentro, né? Se tiver ar, aí vai falhar. Mas estamos considerando que é o mesmo fluido, tá bom? Ele está confinado, etc. O freio hidráulico, que já não é um freio assim muito utilizado, né? O princípio dele está baseado no princípio de Pascal, né? Isso tem um pedal de freio que é solidário a uma bomba, que é um pistão, a gente chama de bomba de freio, né? Aperta, ele causa uma certa variação de pressão no fluido, que é o fluido de freio, e essa pressão, essa variação de pressão é transmitida para quem? Para os pistões, né? Que o pessoal conhece, eu não sei dizer por quê, como burrinho de freio, tá bom? Essa peça aqui, ó, esse pistão aqui, é chamado nas oficinas mecânicas de burrinho de freio. E esse burrinho de freio, por um sistema de alavancas, ele pressiona as lonas de freio. Exatamente, né? Ele pressiona as lonas de freio, né, contra um tambor. Essas lonas de freio estão nas sapatas de freio, né? Também precisa chamar de patinho. Então, estão na sapata. E aí, pressionando, o carro vai frear, né? Hoje já não se usa praticamente um sistema como esse, né? Já se usa um sistema que é o óleo de freio misturado com um ar, e a gente chama de hidroar, hidrovácuo, certo? Que faz esse trabalho. Hoje já tem, né, o sistema
magnético, né? Para fazer o freio também, já está bem evoluído. Mas a ideia inicial foi essa, né? Do princípio de Pascal, ok? Uma outra aplicação é a prensa hidráulica, também conhecida como elevador hidráulico, né? Existiam alguns postos aí que trabalham talvez, né? Com elevador hidráulico. Um macaco hidráulico, né? Por exemplo, um macaco hidráulico, que a gente chama, que é diferente desses que a gente usa, vai rodando assim e vai subindo, né? O macaco hidráulico é aquele sistema lá, baseado aí no princípio de Pascal, que levanta até carreta carregada. Por quê? Porque ele tem muita força. Aí você vai lá, aí ele vai levantando. Muito bem. Graças a um processo que a gente chama de processo pneumático, né? Que é a ideia da prensa hidráulica. Então, muito bem. É simples. Eu aplico uma força no pistão de entrada e essa força vai gerar aqui uma variação de pressão que vai ser transmitida por todo o fluido até chegar no êmbolo maior. Tá bom? E esse êmbolo maior, que é o pistão de saída, tem uma área maior, né? Então, essa pressão é transmitida, surge essa força, e essa força que levanta aí o carro, né? A relação entre as forças e as áreas é dado por essa equação. Por quê, gente? Baseado no princípio de Pascal, a variação de pressão de um lado é igual à variação de pressão do outro. E o que é a pressão? Não é a força por unidade de área? Então está aqui, olha, a equação da prensa hidráulica. Notem que eu estou misturando um pouco aí algo que a gente vê no ensino médio com algo que a gente precisa saber, que envolve um pouco mais de cálculo, etc. Tá bom? E nos exercícios eu trabalho ainda mais isso. Finalmente, princípio de Arquimedes, né? Está na hora já. Estamos com estamos mais de 1h30 de aula, né? Princípio de Arquimedes. Empuxo. O que é o empuxo? O empuxo é a resultante das forças de pressão. Então, se eu olhar para esse corpo aqui, né? As forças de pressão, elas são sempre o quê? Perpendiculares às superfícies. Então, eu tenho aqui força de pressão em cima com uma certa intensidade. Quando eu vou aumentando a profundidade do lado e do outro, vai aumentando também a pressão e, consequentemente, a intensidade das forças de pressão. Aqui embaixo, as forças de pressão são mais intensas. Notem que as da direita anulam as da esquerda. E só sobram quem? As verticais. Como estas de baixo, que estão a uma profundidade maior, elas são mais intensas do que as de cima, que possuem uma intensidade menor. Ok? Logo, a resultante das forças de pressão vai estar para cima. E eu estou representando aqui pelo empuxo. Então, empuxo nada mais é do que a resultante das forças de pressão. Ok? Vamos ver aí algumas aplicações. O princípio de Arquimedes, o que é o princípio de Arquimedes? Afirma que a intensidade do empuxo é dada pelo peso do volume de fluido deslocado pelo corpo. Tá? Eu coloquei um desenho lá no material de vocês. Se eu empurrar um corpo menos denso que a água, ele vai o quê? Deslocar uma certa quantidade de água
que possui um volume menor que o volume do corpo. Se ele afundar totalmente, tá, o volume de líquido deslocado vai ser igual, vai ser o próprio volume do corpo. Ok? Então, eu faço o cálculo lá, né? E a intensidade do empuxo, preste bem atenção. O empuxo é uma força. Então, o que é que tem que acontecer? Obviamente, se ele é uma força, a dimensão dele vai ser de força. Qual é a dimensão de força que nós temos que ter na cabeça? Massa vezes aceleração. A aceleração já aparece aqui, ó. É a própria aceleração da gravidade, certo? Então, com certeza, desculpa, o produto da densidade pelo volume é uma massa. E é pela própria definição. Ok? Só partindo aí da ideia. A outra coisa que eu chamo a atenção lá no texto é que o volume deslocado, volume de líquido deslocado, corresponde ao volume da parte imersa do corpo. Tá? Alguém falou aí, lá no início, né? Por que um navio não afunda? Né? Por que um navio não afunda na água? Porque ele desloca um fluido, um volume de água menor que o volume dele. Eu não sei qual foi de vocês que falou aí. Alguém falou isso, né? Não afunda, foi logo lá no profundo, não afunda, foi o Pedro, né? Não afunda porque desloca um volume de água menor que o volume dele. Está correto. E agora eu posso explicar por isso, através do empuxo, ok? Quais são as aplicações? Assim, aonde o ρL é a densidade do fluido deslocado e o VI é o volume da parte imersa, aquilo que eu falei, né? O volume de líquido deslocado acaba sendo igual ao volume da parte imersa. Exatamente. Eureka, né? Que é a história do Arquimedes de Siracusa. Ele morava em Siracusa, o Arquimedes, aquele que está ligando para cá. Ok? Agora era ele, né? Só um pouquinho, então o problema técnico aqui já está sendo resolvido. O ρL é a densidade do fluido deslocado e o VI, o volume da parte imersa. Vamos para o primeiro caso, tá? Vamos para o primeiro caso. Aplicações. Quando eu tenho um corpo parcialmente imerso. Está aqui, ó. Uma bola de borracha não afunda na água. Vê para mim essa última mensagem, esse último chat aí. Só um minuto, tá, gente? Vê, corta o vídeo, fica só indo e Voltei de novo. São os problemas técnicos que estão ocorrendo aqui, tá? Muito bem. Então, se o corpo está parcialmente imerso, ele está em equilíbrio aqui, tá? Equilíbrio, a intensidade das forças são iguais. Ok? Perfeito. Então, só que ele deslocou um volume, aquilo que o Pedro falou, um volume de líquido menor que o volume dele. Então, quando eu for lá para a equação, né, se eu tenho um volume da parte imersa menor que o volume do corpo, tá certo? Eu tenho que a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido.
Então, por que um corpo não afunda na água? Porque ele é menos denso que a água. Tá? Isso aqui não está lá no material. É por isso que eu estou explicando com mais detalhes. Tá? Quando um corpo menos... Vamos imaginar essa situação. Né? O Pedro, que gosta de estar na piscina todo final de semana, né? Ele pega uma bola de borracha e coloca lá no fundo da piscina, fica segurando. Se ele largar, ela vai ficar lá? A bola, com certeza não. Ela acelera do repouso até chegar na superfície. Né? A força que faz ela acelerar é a diferença entre o empuxo, porque, olha, se eu empurro isso aqui, o empuxo aumenta, porque o volume da parte imersa aumenta. O peso ele vai continuar o mesmo. Se eu empurro isso, o empuxo aumenta. Então, a força resultante vai ser o empuxo menos o peso, né? O módulo da força resultante. E essa força resultante aí é chamada de força ascensional. Ascensional, ou seja, que vai ascender, vai levar o corpo para cima. Vocês conhecem na prática uma situação como essa, que essa força ascensional é muito utilizada devido exatamente ao empuxo. Quem pode lembrar aí dessa situação? Por favor. Né? Que um corpo sobe devido à diferença de densidade. Exatamente, Carlos. Um balão. O balão faz isso, né? Eu aqueço o ar dentro do balão e ele se torna menos denso que o ar de fora, tá? E o empuxo faz com que ele suba. Tá bom? Essa que é a ideia. Então, como é que o cara controla, né, a altitude do balão? Né? Ligando lá aquele maçaricozinho, né, para esquentar o ar. Aí eu quero que o balão baixe, aí ele não liga o maçarico. Aí o balão vem descendo. Agora eu quero que o balão suba. Ele liga o maçarico, aí o ar esquenta e o balão sobe. É a ideia do balão de hélio também, né? O balão de hélio, o hélio é menos denso que o ar, então ele sofre aí a ação da força ascensional, ok? E como é que eu calculo a aceleração? Lei de Newton, né? Força resultante é o empuxo menos o peso. E chego nessa expressão aí. Aceleração vai ser quem? Vai ser ρL menos ρc dividido por ρc. Como aqui nesse caso, o ρc, a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido, a aceleração vai ter um sinal negativo. Desculpa, positivo. Então, significa dizer que ele vai, né, a aceleração vai estar no mesmo sentido aí da força, né? Vai estar subindo, tá? Só uma ideia aqui, bem rápido, da força ascensional. Corpo totalmente imerso, que é o caso lá do peixe, né? O peixe fica totalmente imerso, mas não encosta lá no fundo do mar. Ele fica, inclusive, até dorme, né? Ali, só na manha. Qual é a condição do peixe, do submarino? É exatamente essa. A densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Por quê? Porque o volume da parte imersa, ou volume imerso, é o próprio volume do corpo. Ok? Então, essa é a condição aí do peixe e do submarino. Terceira e última aplicação. O corpo está totalmente imerso, está lá no fundo do recipiente. É a nossa esfera de alumínio, a esfera maciça de alumínio, né? Falei em alumínio, me lembrei da água. Um copo, certo? É a esfera
maciça de alumínio. Ela vai afundar na água e vai encostar lá no fundo do recipiente. Quando isso acontece, para equilibrar a esfera, além do empuxo para cima, eu tenho uma força de contato, que é a força normal, para poder equilibrar o peso. Então, nesse caso, o peso é maior que o empuxo. Se o peso é maior que o empuxo, é porque a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Tá certo? Essa é a condição do ferro que afunda na água, né? Do mercúrio que afunda, etc, etc. Ok? Mas essa nossa esfera maciça de alumínio, ela parece estar mais leve, não é isso? Tanto é que, não sei se vocês já viram aqueles recipientes de ar que os mergulhadores usam, né? São pesados aqui fora da água, mas dentro da água fica mais leve. Né? Por quê? Devido ao empuxo. É o que a gente chama de peso aparente. Então, veja bem, na primeira situação, eu tenho a força ascensional. Né? O que acontece lá? A densidade do corpo é menor que a densidade do fluido. Ele sobe. Aqui eu tenho peso aparente, porque a densidade do corpo é maior que a densidade do fluido. E eu posso calcular aí o peso aparente, né? WAP, sendo a massa do corpo vezes a gravidade, que é o próprio peso, menos o empuxo. E eu chego nessa equação aqui, ó, que o peso aparente é a aceleração da gravidade multiplicado pela massa do corpo menos a densidade do líquido vezes o volume do corpo. Por quê? Porque ele está totalmente imerso. Tá? O corpo está totalmente imerso, então o volume imerso é igual ao volume do corpo. Tá? Então, nós temos essas três situações aí que a gente vê a nível de ensino médio, né? Como eu falei, esse curso de hidrostática tem só algumas coisas que chamam a atenção, mas nos exercícios eu vou fazer algumas aplicações mais matematicamente um pouco mais aprofundadas, levando em conta aquelas equações lá que envolvem cálculo, tá? Mas eu vou explicar detalhadamente. Por exemplo, eu não tinha trabalhado no material de gravitação, né? Aquela relação lá da excentricidade, né? com as distâncias que vão do centro da elipse até os focos. Aí eu já trabalhei, expliquei com detalhe como era, que era para poder a gente resolver o exercício. Então, é até bom a gente resolver o exercício, porque alguma coisa que escapou do material e da aula, eu posso fazer o exercício resolvido lá, exercício modelo, que vai servir para vocês resolverem lá a lista de vocês.